Fala pessoal, passando aqui para comentar rapidamente sobre a classificação do São Paulo, né, que venceu o Sport nos pênaltis. A equipe do Morumbi havia ganho na Ilha do Retiro por 2-0 e hoje, na quinta-feira, conseguiu a proeza de perder para o Sport no Morumbi por 3-1, levando a partida para os pênaltis. E aí nos pênaltis a equipe do Morumbi conseguiu a vitória e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Bom, o jogo de hoje começou até com o São Paulo melhor, criando oportunidades, sendo dominante, e parecia que ia ser uma quinta-feira tranquila, que o torcedor do São Paulo ia sair do Morumbi. Aliás, mais de 50 mil pessoas no Morumbi, casa cheia mais uma vez. Parecia que seria um jogo tranquilo. São Paulo abre o placar com o Michel Araújo e vai comandando a partida. No total, o controle da partida, quando abriu o placar, ficou com 3-0 no placar agregado, parecia que tinha acabado para o Sport. Mas aí o São Paulo conseguiu fazer suas proezas, né? Que o torcedor são paulino está acostumado a acompanhar nos últimos anos e a sofrer com esse time. Então o São Paulo toma um gol depois de um escanteio cobrado pelo Sport, e a bola acaba sobrando no lateral do Sport, que finaliza, o goleiro Rafael espalma e no rebote o Sport empata. E aí no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, o Sport empata com também uma jogada ali pelo escanteio. O Sabino de cabeça faz o gol. Agora, eu tenho uma pergunta para você que está vendo o vídeo, uma pergunta muito simples. Seu time tomou 2 gols de escanteio, o jogo está acabando, nos acréscimos, o que você faz? Dá um escanteio pro adversário, obviamente, né? Porque é assim que o São Paulo pensa. E foi exatamente o que aconteceu. Escanteio pro Sport, praticamente no último lance do jogo. Cruzamento, e o Sabino, que havia feito o segundo gol, fez o terceiro, levou o jogo para os pênaltis. Ou seja, não tinha a menor necessidade disso. O São Paulo no segundo tempo fez uma partida horrorosa, diga-se de passagem. Não claramente ali sentindo um pouco de desgaste físico e também a pressão de flertar com o vexame mais uma vez. A equipe ainda, por mais que tenha passado aí 12 jogos invicto, a equipe ainda não tem essa casca. É um time que custa vencer jogos, custa ganhar. Então é natural que esse tipo de coisa aconteça. Os anos anteriores, né, essa série de fracassos pesam na cabeça, no grupo de todo mundo que faz parte do ambiente do São Paulo. Não é um ambiente que está acostumado a vencer. Se a gente fosse um time que está, né, numa sequência boa, se fosse o Palmeiras, por exemplo, certamente as coisas seriam lidadas de uma melhor forma. E mesmo que perdesse o jogo por 2-1, não seria esse sufoco que foi com o São Paulo de hoje. De qualquer forma, a vaga veio e era importante. Uma, porque se perdesse seria um vexame, principalmente da maneira que foi. E segunda, porque ganha aí mais uma grana com a classificação à Copa do Brasil. Lembrando que é o torneio que mais paga no Brasil. Algumas coisas chamam a atenção em cima do time do São Paulo, né? O Arboleda e o Beraldo são a dupla titular, não importa o que aconteça. São monstros de zagueiro. Ah, mas o time perdeu de 3-1. Sim, mas perdeu de 3-1 em função de que o primeiro tempo o São Paulo não teve o Arboleda, que estava voltando hoje, entrou no segundo. E o cara, é impressionante como ele passa tranquilidade na bola aérea e como o Diego Costa tá mal nesse tipo de jogada. Ele teve ausente aí, o São Paulo sofreu com escanteios contra o Vasco, sofreu com bolas aéreas também contra o Goiás. E hoje a coisa ficou um pouco mais tranquila depois que ele entrou. É verdade que tomou o gol também de escanteio no final do jogo, mas a presença dele em campo passa uma segurança absurda para o time, para o torcedor, para todo mundo que acompanha o futebol do São Paulo. E o Beraldo também tem muita personalidade, é improvável que permaneça no São Paulo por muito tempo. A diretoria, o que se sabe é que vai tentar mantê-lo, pelo menos até o final da temporada, né, pelo menos para que busque um substituto à altura do Beraldo, e vai ser difícil de encontrar. Agora, fica a questão aí da parte física, né? O São Paulo tá numa maratona de jogos, são muitos jogos em sequência. Domingo tem o Grêmio, inclusive vai estar aqui no Meio Armadores, nós vamos fazer. É um jogo difícil lá em Porto Alegre, e agora com o São Paulo nessa sequência aí, pode ser que tenha um novo tropeço lá fora de casa, o que seria natural também. O Grêmio vem numa crescente agora com o Renato Gaúcho, teve um momento de instabilidade ali, mas agora parece que está se encontrando. Então não seria nada surpreendente. Talvez volte o Rodrigo Nestor, o que pode ajudar também esse meio campo a voltar à sua formação ideal. Hoje jogaram Pablo Maia e Gabriel Neves,
que fizeram uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, no segundo a coisa caiu, mas falta ali esse terceiro homem, né? Hoje jogou o Alisson, o Michel Araújo, não são necessariamente homens de contenção e de passe. O Michel Araújo até ajuda um pouco mais na distribuição, o Alisson tenta ali, mas enfim, não tem a mesma característica do Nestor, né? Então é importante ter esse homem de novo. E eu queria destacar também a fase do Caleri, que também não é nada boa. Hoje ele até fez uma boa partida, ajudou lá na frente, mas falta a fazer gols, né? Ele não tá conseguindo. Também não são muitas chances que o time de São Paulo cria para ele, e ele fica vivendo essa inconstância. Mas ainda assim é um cara que ajuda o time, que briga lá a todo momento. Mas por a bola na rede é uma temporada bem abaixo em questão de gols aí pro Caleri em comparação à temporada passada, onde ele foi o artilheiro da equipe e quase aí brigou por um período pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Bom, no mais é isso. O São Paulo agora teve sua invencibilidade quebrada, vai aí de novo começar a tentar retomar os caminhos da vitória diante do Grêmio em Porto Alegre. É um jogo difícil, um jogo complicado, jogar na Arena nunca é fácil. O São Paulo vai tentar lá. E depois no meio de semana tem o Tolima pela Sul-Americana em casa, jogo que pode encaminhar a classificação. É interessante o São Paulo vencer esse jogo contra o Tolima, até para poder poupar contra o Tigre, visto que a maratona não vai parar. Vai ter uma data FIFA aí em breve, né, no mês de junho, então pode ser um tempo que o São Paulo pode se recolher, treinar, recuperar jogador, vai ser importante. Mas, enfim. E outra coisa que é muito importante também, o São Paulo precisa urgentemente de um jogador de velocidade para puxar contra-ataques e segurar a bola lá na frente. No jogo de hoje sentiu muita falta de um cara como esse. O time no segundo tempo começou a trocar passes de lado, tentar quebrar um pouco o ritmo do esporte, mas visivelmente já cansado e sem confiança. E aí o esporte recuperava a bola, era um Deus nos acuda. Então é importante ter esse cara para que numa escapada o time afastar a bola da área e tentar segurá-la no campo de ataque. Ou até matar o jogo também, né? Não pode descartar essa possibilidade. Mas sentiu muita falta disso, o time lento no segundo tempo, trocando passes, tentando entrar numa morosidade. Não achei que foi postura, eu vi alguns torcedores de São Paulo criticando o elenco, falando que todo mundo é vagabundo. Não acho que o time acreditou e se esforçou. A questão é que eu não acho que o São Paulo nem até tenha feito um jogo ruim, mas foram três, na verdade, né? 3 desatenções que não pode acontecer num jogo como esse. Tem que estar o tempo inteiro focado. Até o Pablo Maia, no final do jogo, comentou ali, deu pra ver ali, ele comentando com a galera, na leitura labial, que ele tava falando, tava 2-0 pra gente, tava 2-0 pra gente. Então, mostra que esse time também não é apático, como a gente já viu em muitos aí nos últimos anos do São Paulo, elencos que não estavam nem aí, era mais um jogo. Acho que esse elenco é diferente, ele sente as derrotas, sentem o momento, não é um time que entra ali e foda-se, não. O time quer ganhar, às vezes esbarra nas limitações, e hoje deu pra ver que os caras sentiram também o lado emocional e sentiram também o momento, mesmo depois da classificação. Não foi uma comemoração eufórica, eles sabiam que tinham que passar e que não era momento para comemorar, que, enfim, não precisava ter tudo aquilo. De qualquer forma, o time classificado para o esporte, acho que fica aí eu sempre comento aqui nas lives quando a gente fala do esporte que acho que é um time que é candidatíssimo a subir a Série A e mostrou isso mais uma vez, fez 2 bons jogos, apesar de ter perdido 2-0 lá, acho que o jogo ele conseguiu em alguns momentos ameaçar o São Paulo. O Rafael fez boas defesas no primeiro tempo, de novo hoje. Então, o Sport é um dos candidatos a ser campeão da Série B e a subir para a Série A no ano que vem. Um trabalho muito bom do professor Anderson Moreira e cai de cabeça em pé, como o próprio goleiro Renan falou no final do jogo, porque fez uma boa partida no Morumbi, conseguiu vencer o São Paulo pela primeira vez no Morumbi e agora vai focar as atenções na Série B e buscar o acesso, que é vital para o esporte, e acho que essa equipe vai conseguir de maneira tranquila. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Um vídeo rápido aqui para informar você aí analisar aqui essa partida do São Paulo. A gente volta amanhã, tem área a partir das 19 horas, a gente vai comentar de toda essa rodada maluca de Copa do Brasil, né? Acho que 5 partidas foram para os pênaltis, impressionante. 5 de 8, um negócio maluco mesmo. Então,
veremos aí, a gente se fala amanhã. É uma farsa ou não, eu não sei, tá tudo uma loucura, talvez tenha, talvez não. Eu vou tentar gravar, mas não prometo nada. Mas a Arealha tem a partir das 19 horas. Então é isso, siga o meu Armadores no Instagram, siga a gente aqui no YouTube também, caso você não tenha se inscrito, deixa o like. E é isso, valeu, falou, até amanhã.